E você viu nesta semana, aqui no Olhar Digital News, a história de um paciente com Parkinson que recebeu um tratamento inovador e teve resultados animadores. Uma neuroprótese que estimula eletricamente a medula espinhal foi desenvolvida por pesquisadores da Suíça. Marc Gauthier, um paciente de 60 anos com Parkinson desde 1996, foi o primeiro a receber a neuroprótese. Ele experimentou melhorias notáveis na capacidade de andar e uma eliminação completa do congelamento de movimentos, graças à programação adaptativa e em tempo real dos estímulos espinhais. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto curiosíssimo, nós vamos ter hoje a participação extraordinária do Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista e colunista aqui do Olhar Digital. Vamos lá falar com o Dr. Álvaro um pouquinho? Olá, Dr. Álvaro Machado, bem-vindo, querido. Boa noite. Olá, Marisa, obrigado por me receber. Fora do meu dia. Você é sempre muito bem-vindo, mesmo fora do dia do quadro Olhar do Amanhã, que vocês já sabem, não é? Quarta-feira que vem, tá aí. Mas antes, trouxemos aqui o Dr. Álvaro para falar um pouco sobre essa tecnologia inovadora. Mas antes de falar da tecnologia, Dr. Álvaro, vamos falar um pouquinho sobre a doença Parkinson. O que é essa doença, como ela acomete as pessoas e as dificuldades que a pessoa tem com ela? Certo. A doença de Parkinson é uma doença progressiva que afeta o sistema nervoso central e também acaba afetando todas as partes do corpo controladas por nervos. Ela dificulta os movimentos, a coordenação fina, o que impacta a escrita e a fala. Ela gera rigidez muscular e aumenta muito a chance do desenvolvimento de depressão, entre outras comorbidades, entre outras doenças. Há vários fenômenos moleculares, assim, causais por trás dessa doença, mas o mais reconhecido é a morte dos neurônios dopaminérgicos nas regiões em que eles são produzidos, tá? Então, é um negócio que, assim, está na base de um dos principais neurotransmissores do cérebro humano, e aí a gente tem realmente um problema sistêmico. Uma coisa que vale a pena considerar é que a taxa de pessoas com Parkinson vem aumentando no mundo, tá? E ela vem aumentando pelo envelhecimento da população, porque é uma doença que tem a sua probabilidade aumentada pela idade, mas não só por isso, também por fatores ambientais. Então, um pequeno parênteses, recentemente saiu um estudo mostrando que várias substâncias com as quais a gente está em contato de maneira cotidiana aumentam pelo menos levemente a chance de Parkinson. Então, tá aí, eu acho que a visão real da coisa. Não é simplesmente uma doença rara, exótica, muito pelo contrário. É uma doença que vem se tornando cada vez mais parte do processo de envelhecimento da população humana. E ela é uma doença neurodegenerativa. Então, além do fator genético, tem também elementos externos que podem acelerar ou aumentar a incidência do Parkinson na população, doutor Álvaro? Sem dúvida, esse é o ponto. A gente tem que sempre pensar isso, que o contato com algumas substâncias químicas, ele aumenta a chance. Então, olha só, saiu um estudo mostrando que a substância que é usada na lavagem a seco das roupas, ela aumenta a chance de Parkinson. E outras mais. É uma substância que também é usada na remoção de óleos, graxas, por exemplo, muito usada na indústria automobilística, nas oficinas. Então, às vezes, a gente está exposto a esses compostos no nosso dia a dia e nem percebe. Altamente preocupante, não, pessoal? Bom, então isso é assunto para até outros quadros, para falarmos até mais a respeito dessa interação de outros elementos com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia. Agora, voltando um pouquinho nessa pesquisa, nesse tema da pesquisa, da integração desse paciente, né, com Parkinson, que voltou a andar, eu queria que você falasse um pouco sobre como que se dá essa integração entre esses neurotransmissores e o cérebro humano. Claro.
eu só queria fazer um comentário, tá? Só rápido, que a gente mencionou. Então, para quem tiver curioso, a substância é conhecida, essa, são várias, tá? Mas tem uma que é mais famosa, que é a chamada TCE, ou tricloretileno, tá? Então, ela que foi, assim, a vítima dos estudos científicos mostrando um aumento da chance de desenvolvimento de Parkinson, às vezes décadas à frente. Ela que é utilizada, lavagem a seco e outras coisas mais. Mas vamos para a coisa mais solar aqui, que é a pesquisa, né? Essa foi uma pesquisa que basicamente fez algo que lembra um pouco o que a gente já discutiu aqui, quando a gente falou de prótese, só que a diferença foi que essa inseriu uma prótese com eletrodos na medula espinhal de um paciente, tá, que teve Parkinson, tem Parkinson há décadas, e essa neuroprótese, ela estimula, o papel dela é estimular os neurônios que levam sinal sensorial, sinal para o cérebro, e também estimular do outro lado, gerando uma força no sinal, por assim dizer, do comando para os músculos. Então, ou seja, ela ativa para os dois lados, para cima para o cérebro, para baixo para os músculos. Então, o cérebro te dá um comando e você anda, não é assim que funciona? Pois bem, ela, assim, em termos mais básicos, o que ela faz mesmo é ampliar esse sinal. Só que, na verdade, a coisa é muito mais complicada. Porque, assim, existe uma questão, né, no Parkinson, que é a desconexão intencional entre o movimento e a ação, tá? Entre a intenção de movimento e a ação. Então, ela é quebrada, tá? Então, o que acontece? Para você fazer a pessoa andar de novo dessa maneira, você tem que realmente fazer um papel de sistema nervoso, ele tem que fazer um papel parcial do sistema nervoso naquela região. Ou seja, ele tem que, esse sisteminha, essa neuroprótese, tem que mandar o comando adequado para colocar a marcha em curso sem descoordenar a pessoa. Eu li o paper que saiu na Nature, tem um vídeo muito interessante e vários debates em torno, e na hora do vamos ver, essa é a verdadeira dificuldade. Como é que você manda um sinal que está efetivamente coordenado com o cérebro? Fazer isso reflete um entendimento muito maior da relação entre o que está aqui dentro da nossa cabeça e o resto do corpo. Então, com essa sincronização bem feita, que foi o que aconteceu, esse sujeito readquiriu seus movimentos, voltou a ter equilíbrio e, inclusive, andou 6 quilômetros, tá? Ele não estava mais andando. E tem um comentário final a ser feito, que é o seguinte: esse é o estudo que saiu na mídia, mas tem um subestudo, tem uma parte experimental, ainda mais experimental, que foi uma combinação desta prótese com uma estimulação, uma outra, que fica dentro do cérebro, que basicamente atua em áreas que estão ligadas ao controle do movimento. Uma dessas áreas é o núcleo subtalâmico, a outra é chamada globo pálido, não importa, não é o córtex pré-frontal que todo mundo conhece, mas resumindo, são áreas muito importantes para essas coisas, e quando essas duas neuropróteses são combinadas, o resultado é melhor ainda. Pois é, nós acompanhamos no vídeo que até o movimento da pessoa era muito fluido, né, novamente, porque o Parkinson, para quem tem pessoas que conhecem, né, algumas pessoas conhecem que tem Parkinson, os passos ficam menos largos, ficam aqueles passinhos mais curtinhos, a pessoa tem um certo desequilíbrio e não tem a coordenação, não é só aqueles impulsos, né, dos músculos de ficar tremendo, por exemplo, não, ele vai enrijecendo e vai perdendo os movimentos. E nós vimos ali no vídeo um movimento mais fluido, ou seja, na sua opinião, doutor Álvaro, esse tratamento, ele pode vir a substituir os atuais, porque hoje em dia, como que eles são feitos? Basicamente com medicamentos, não é? Eu acho que é puro discutir isso, porque, assim, vamos dizer que todos esses esforços são feitos na tentativa de reestabelecer um estado de homeostase, de equilíbrio, tá? Então, o problema com a medicação, que ela faz o papel da dopamina, tá? Ela emula a dopamina, tanto que ela é feita, fundamentalmente tem variações, mas são muitas vezes precursores desse neurotransmissor. O problema é que perde a eficácia ao longo do tempo, ao longo dos anos. A tecnologia, esse tipo de tecnologia é um importante avanço para complementar, para suplementar isso. Agora, tem uma outra linha, por que eu estou falando essas coisas, né? Em vez de dizendo, é esse o caminho? Porque tem uma outra linha, e uma hora a gente vai falar dela, que é a de tentar colocar de volta no cérebro, através de células-tronco, esses neurônios que morrem, esses neurônios dopaminérgicos,
Então eu vejo que tem também uma tendência, é algo que está andando mais devagar, porque é muito mais perigoso, mas é uma tendência muito forte também, essa de, ao invés de usar a prótese, usar o conhecimento mais refinado possível da biologia e assim ir reparando o ser humano de maneira que de fora a gente não perceba, que não tem depois muita coisa para fazer, porque está, vamos dizer assim, restabelecido esse estado. Então, eu acho que a gente tem que separar, em resumo, aquilo que age em cima da condição de base, sem efetivamente curá-la, e essas outras coisas que estão na linha da cura. Todas são importantes, e todas têm o seu papel, e eu acho que é assim que a gente caminha aí para o amanhã. Tá certo, é isso mesmo. Bom, muito boa conversa. Falamos aqui com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista e colunista no Olhar Digital. Muitíssimo obrigada, Dr. Álvaro, por participar aqui conosco. E olha, quarta-feira que vem temos o Olhar no Amanhã. É isso aí. Então, esteja com a gente. Até lá. Obrigadão, Marisa. Um abração para todo mundo que nos escutou. Um beijo. Obrigada. Boa noite, Dr. Álvaro. Bom... Pessoal, semana que vem, como vocês já sabem, Olhar do Amanhã. Pois é, não percam. Interessantíssimo. Conversas assim, medicina, tecnologia.